Não, mas eu vou passar tudo. Vai ficar faltando só o bloco. Eu vou explicar o que ele é, mas o problema é que no concurso público tem os campos. Por exemplo, tem o campo 100, 150, 400. E aí tem que saber que mercadoria que é, se é indústria, se não é, entendeu? Isso aí eu não consigo responder para vocês. Eu sei que busca, mas tem que ter um macetezinho para saber na hora da prova, né? Bom, acho que eu parei aqui, né? Por exemplo, nota fiscal eu já ensinei o que é nota fiscal, XML, né? Cadê o nosso amigo? Eu não. Ixi, ixi, então a gente tem bastante conteúdo, hein? Ela falou uns 5 com vontade agora, né? Então vamos lá. Vamos lá então, gente. Nós aprendemos na aula passada quando o nosso amigo. Depois você pega uma água para mim, por favor. Tá saindo o som? Tá? É, nós falamos na aula passada sobre a parte de desenvolvimento de software, né? Vocês aprenderam que para desenvolver o software utiliza uma linguagem chamada UML. A UML é utilizada para engenharia de software, na qual você vai desenvolver, beleza? Existem alguns modelos que são para desenvolvimento de software, que é o modelo tradicional cascata, depois ele mudou para um modelo incremental, né? Qual que é a diferença entre o cascata para o incremental? O cascata ele é sequencial, então eu tenho que, vamos supor, o produto tem 10 módulos, eu entrego somente quando finalizar os 10 módulos. Isso é bom ou ruim? Ruim, porque imagine se o cara estivesse desenvolvendo software antes da pandemia. Ele não vai ter que entregar do jeito que foi. E o mundo mudou, né? Não existe mais, digamos assim. Quer ver um exemplo clássico? As empresas que não tinham e-commerce faliram. Né? Se o cara estava desenvolvendo um software para controlar o estoque da loja física, já mudou completamente de figura, porque o mundo físico é diferente do mundo virtual. Então, esse tipo de desenvolvimento cascata já está fardado ao fracasso. Pode cair na palavra-chave clássico ou tradicional. Aí a gente teve a evolução para o modelo incremental. Deixa eu voltar aqui. É da aula 4. O incremental é aquele que você vai dividir o sistema em partes. Então, tem 10 módulos, eu entrego um módulo, disponibilizo para o cliente. Entrego um módulo, disponibilizo para o cliente. Por que isso é interessante? Porque você consegue, por exemplo, fatiar o projeto e, principalmente, você tem adaptável a mudanças, né? Por exemplo, eu não quero mais esse sistema, ou vou ter que adaptar e vender para online. Você consegue fazer isso, beleza? O próximo que a gente trabalha é o modelo evolutivo, tá? O que é o modelo evolutivo? Você vai trabalhar de forma paralela, essa é a palavra-chave. Por que você vai trabalhar paralelo? Você vai gerando as versões, versão 1, versão 2, e aí você compara, versão 1, versão 2, quais foram os erros? E aí para você tentar descobrir e recuperar ele. A última versão é o melhor dos mundos, que é a versão espiral. Espiral ou aspiral? Espiral. A espiral, gente, primeira coisa, ele tem um alto custo elevado. Porque o que acontece? Você vai desenvolver um teste, você vai entregar o teste para a empresa vai falar, ó, gostei desse protótipo. Aí sim que o cara vai desenvolver uma outra versão. Exemplo clássico, vai se construir um novo carro. O cara cria o carro, já entrega digamos assim, para o usuário final que somos nós? Não. Ele, normalmente você vê uns carros que estão em teste, né? Que a gente chama de versão beta em software, fica tudo camuflado, né? Para o cara não saber o que o carro está fazendo ou não. Aquilo ali é um exemplo clássico de aspiral, espiral. Por quê? Ele vai testar. Não, os testes não foram satisfatórios, então ele nem cria o sistema, tá? Belezinha? O espiral é assim, ó, ele vai ter linhas. Cada linha é como se fosse um desenvolvimento de um software. Então ele tem que utilizar o PDCA. Até falei, o que é o PDCA? Planejamento, desenvolvimento, controle e ação. Então, se eu peguei uma parte do sistema, vou pegar o exemplo aqui a LAC, estou criando um app para o portal do aluno, beleza? Eu vou lá,
Ele cita os requisitos, outra coisa. O que é requisito? Isso é importante, hein? Requisitos são as funcionalidades que o sistema precisa ter. Tem dois que tem que estar na ponta da língua. Quais são os dois? Funcional e não funcional. Funcional que funciona? Claro que não, né? Funcional é aquele que é obrigatório. E não funcional? Que não funciona, né? Que agrega valor. Exemplo, integração com redes sociais é um requisito não funcional hoje? Por exemplo, o site da LAC. Eu teria necessidade de integrar com o Facebook ou com o Google? Não, aquilo é um requisito não funcional. Mas o cadastro da aula da LAC é funcional? Sim, porque ele é um portal do aluno, então ele tem a obrigação de cadastrar o cadastro de aluno, cadastro de professor, cadastro de disciplina, cadastro de conteúdo e assim por diante. Beleza? E o e-mail... Então, no e-mail seria um atributo, né? É um atributo dentro do cadastro, tá bom? E aí depois a gente tem a questão do diagrama. O diagrama é como você vai apresentar o software. Tem dois tipos de diagrama que caem na UML, os estruturais e o comportamental. O que mais cai no concurso público, quando se fala em diagrama... Cadê ele? Ah, tá aqui. Quando se fala em... Fugiu o nome agora. Em comportamental, é o caso de uso. Por quê? Ele tem a visão focada para o usuário. Então, ele é mais leigo, mais básico, né? Lembrando que esse cara aqui é o ator. O que o ator é? Ele interage com o sistema. Esse cara aqui é um caso de uso. O que é um caso de uso? É uma funcionalidade. Esse é um relacionamento dependente. Esse aqui é um relacionamento obrigatório, porque é include. Se fosse extend, não teria a obrigação. Tá bom? E aqui eu posso fazer 3 funções. E aí nós vamos para o próximo diagrama, que é o diagrama de classe. O diagrama de classe é focado para quem? Para o programador. E ele é trabalhado com classe, como o próprio nome já diz. Quais são os 3 elementos de uma classe? Nome da classe, atributo e método. O que é um método? É uma ação. O que é um atributo? Uma característica. Lembrando que você também tem a questão dos sinais. Quando você vê um maisinho, significa que é público. O que é público? Toda e qualquer pessoa pode ver aquele dado, tá bom? Por exemplo, o CPF de vocês no governo é um atributo público. Por quê? Eu posso consultar ele em qualquer lugar, tá bom? Protegido significa que somente esse sistema e os seus respectivos filhos vão ter acesso. Ah, eu quero saber, eu estou no sistema de RH, então eu tenho que saber sobre os dependentes, porque ele vai funcionar tanto no pagamento quanto na folha de pagamento de férias e assim por diante, rescisão. Então seria protegido. Privado é aquela informação que é única. Exemplo clássico, uma senha. Somente o usuário se pode ter acesso àquele dado. Belezinha? Até então, tranquilo? Coração de vocês batem feliz e contente? Amém? Diagrama de classe, sim. Agora a gente vai falar sobre qualidade do software, tá? Falamos sobre criar um banco de dados, falamos sobre criar um software e agora a gente vai falar sobre qualidade. Quando você trabalha com qualidade de software, a primeira coisa que você precisa saber para concurso público é essa palavrinha aqui, ó, metodologia ágil. O que é uma metodologia ágil? A metodologia ágil é quando você vai dividir o software em partes. Na verdade, tudo que você faz hoje em projetos é em partes. Então, eu vou criar um BI, um sistema que vai pegar a informação de todo o estado. Você não vai conseguir entregar esse sistema em 1, 2, 3 anos. Você vai entregar esse sistema em 5 anos. E o governador, por exemplo, ou o secretário Galo, por exemplo, ele quer pelo menos digamos assim, um chamariz. Então, o que você faz? Você pega esse sistema robusto e vai dividindo em partes menores. Então, você fala assim, ó, do sistema do BI, eu já integrei aqui o controle do patrimônio. Agora, eu criei aqui o controle do imobiliário. Depois vou para finanças, depois vou para nota e assim por diante. Quando você distribui em partes menores, você começa a desenvolver de forma ágil, beleza? E tem alguns elementos que caem no seu concurso público, tá? Que é chamado de manifesto ágil. O que é o manifesto ágil? Primeiro, toda e qualquer pessoa que é vinculada àquele determinado projeto, ele tem que conhecer sobre o que está fazendo. Por exemplo, eu tenho uma equipe que tem 10 programadores e 10 analistas. Os 20 funcionários têm que saber o que está acontecendo e aonde está acontecendo.
Eu até citei para vocês que existe alguma coisa no emprego de vocês, ou vocês já visualizaram, sobre aquele quadro chamado Kanban. Já ouviu falar já? Então você pode utilizar tanto o sistema como você pode utilizar físico. O que que é um Kanban? Você pega um quadro e compra aqueles post-it, aquelas etiquetas. E aí tem 3 processos, né? Iniciar, andamento, finalizado. Tem gente que utiliza a técnica dos 3 Fs. A fazer, fazendo e feito, tá? Isso você pode utilizar não só para software, mas para qualquer coisa que você imaginar. Ah, eu vou fazer um cronograma para viajar para a praia. Quero ir para Cancún depois que passar no concurso público. Beleza. Economiza, amém. Economiza R$ 50 por mês. Depois compra passagem. Depois verifica o hotel e depois vai ser feliz. Tranquilo? Então, isso seria a ideia do Manifesto Ágil, tá? E aí, a nossa querida banca, a FCC e a FGV, ele está cobrando sobre a questão seguinte: já sei que metodologia ágil, eu vou delegar todas as funções para todo mundo vai saber o que está acontecendo e eu vou ter que ter uma comunicação clara, beleza? Então esse... Não, 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 esquece. Funcional é como você desenvolve o software, é o requisito. Por exemplo, vou criar um sistema de BI. Primeiro tem que cadastrar todos os sistemas que existem no governo. Quais são os sistemas que existem no governo? Um monte. Tem o FIPLAN, tem o que mais? Nota MT. Então, por exemplo, eu tenho que ter acesso a esses sistemas para o meu sistema funcionar? Então, cada requisito desse é funcional, ele é obrigatório. Agora, requisito não funcional. Eu posso criar um sistema que funciona tanto para celulares, smartphone, como também funciona via web. Então, se eu tiver um sistema que roda nas 2 plataformas, bacana, ele está agregando valor. Só que nesse exato momento, eu não estou falando sobre as necessidades do software. Eu estou falando para você como que você vai criar o software, como que você vai ser mais produtivo, como que você vai conseguir controlar melhor a sua equipe, beleza? Então, vamos lá. Tem 3 pilares que você precisa saber da metodologia Scrum: transparência, inspeção e adaptação. Esse cara aqui utiliza um modelo incremental. O que é um modelo incremental? Primeiro, você vai definir todos os requisitos. Depois, você vai inspecionar se tudo aquilo está certo. E aí, não deu certo, vou ter que mudar. Alterou a lei. A partir de agora, não vai ser mais XML, vai ser JSON, a nota fiscal eletrônica. Ferrou tudo, vou ter que começar do zero. Não, você vai lá e vai adaptando. Então, esses aqui são os 3 pilares que caem na metodologia ágil, beleza? Bom, agora eu vou falar sobre a ferramenta Scrum. O Scrum, gente, ele tem 3 pessoas que caem no seu concurso público: o Product Owner, o Team Dev, tá? E o Dev Master. Professor, quem que é esse Product Owner? É o dono do produto. É o cara que vai falar o seguinte: eu quero que você faça isso, 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 isso. Vamos imaginar que eu fosse aqui o dono da LAC. Então, eu sou o Luiz. Eu quero criar um sistema para trabalhar com o relacionamento dos alunos, para ver como é que foi o feedback das aulas, como é que foi o feedback da sala. Beleza? Então, o professor Luiz vai ser o Product Owner. Por quê? Ele vai ter o papel de elicitar todos os requisitos. Beleza? Até então, tranquilo? Coração de vocês batem, feliz e contente? Scrum Master. O que é o Scrum Master? O Scrum Master eu vou até fazer uma pergunta para vocês, principalmente para quem for da área de administração. Qual é a diferença entre líder e chefe? Mas, gente, vocês são da área de administração, vai cair. Então, vocês estão parecendo vendedores, né? Tá, mas qual que é o diferencial? Não. Esse cara aqui, ele manda, só que ele manda e atua junto. Ele faz parte da equipe. Esse cara aqui, ele só manda. Por isso que eu falo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse cara aqui, ele vai, vamos lá fazer junto? Que está com dificuldade? Então, toda vez que alguém falar para você líder, líder é um facilitador, é aquele cara que entende todo o negócio e te leva, te caminha, te orienta, te dá um norte, entendeu? Por exemplo, vou desenvolver um software.
certo? Vou desenvolver um software para CRM, que é um software para relacionamento de cliente. O líder fala assim, ó, você tem que estudar comunicação, usabilidade, perfis, palavras-chave. O chefe fala assim, preciso desse software daqui 30 dias. Ah, como que eu vou fazer? Problema é seu, entendeu? Então essa é a diferença entre líder e chefe. Por que eu estou falando isso? Porque esse cara aqui, o Scrum Master, ele é um líder. Ele é um cara que entende todo o processo do software e é aquele cara que fica controlando. Ô João, eu vi que você não produziu nada hoje aqui no nosso quadro, tá tudo bem? Eu vi que essa atividade aqui faz dias que não sai do lugar. Então esse é o cara, tudo bem? Na verdade não. Esse cara aqui é como se fosse o cliente, tá? Ou o cliente, ou o governo, ou uma empresa. Esse cara aqui é o cara que fala o seguinte, preciso fazer isso, 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 isso. Beleza? Eu só dei o exemplo aqui de líder e chefe, porque na verdade o chefe, o correto não existia, mas ainda tem, né? O foco é só nesse cara. Só que na metodologia ágil, no Scrum, que é a palavra-chave, se chama, tá? Se chama, é, não, Scrum Master. Scrum Master, tá? E o último nós temos o Team Dev, que se você pegar a tradução literal, é o time de desenvolvedores. É os caras que realmente vão colocar a mão na massa. Lembra da nossa amiga engenheira? Quem constrói a planta desse estabelecimento aqui foi o engenheiro, né? Mas ele só projeta. Quem vai subir o sistema é o nosso amigo programador. Beleza? Bom, agora eu vou passar um macete para vocês lembrarem na hora da prova, tá? Bom, isso aqui é a vida útil do Scrum, tá? Lembrando que para você desenvolver software, você não precisa entender especialmente de programação de banco de dados. Se você é um cara que entende muito da área de RH, você pode trabalhar como analista de sistemas. Se você trabalha muito com a parte contábil, você pode ser um analista de sistemas. Porque o analista de sistemas, ele é o elo entre o cliente e o programador, beleza? Ele só precisa elicitar os requisitos, botar no documento e passar para o programador. Até então, tranquilo? Bom, como é que funciona essa estrutura aqui? Primeiro, backlog. O que são backlogs? Você vai colocar aí no seu caderninho que são os requisitos. Então, por exemplo, eu posso ter vários backlogs. É como se eu tivesse assim, ó, vou criar um sistema de CRM, correto? Então, primeiro eu tenho que cadastrar cliente, depois eu tenho que criar a plataforma, depois eu tenho que testar o design, depois eu tenho que verificar a integração com redes sociais, fazer um sistema de avaliação. Cada coisa dessa que eu falei para você é um backlog. Significa que é o quê? É uma parte do produto que eu preciso entregar. Até então, tranquilo? Beleza. Depois você vem com essa palavra aqui, ó, Sprint Backlog. Você vai colocar aqui, ó, Sprint nada mais é que um tempo curto na qual a gente vai executar esses requisitos que foi, digamos assim, denominados. Beleza? Cada sprint, isso aqui é regra, dura entre 2 a 4 semanas. Então, quando eu vou desenvolver um software, se eu divido em sprint, eu tenho que saber que cada sprint vai ser de 2 a 4 semanas. Caiu já numa questão da seguinte forma. Aí, se um sprint demora mais de 4 semanas, aí você vai pegar aqui o backlog e vai dividir ele em duas partes. Porque não pode estourar, porque senão fica muito longo e você não consegue gerenciar muito bem. Tudo que é grande não é possível gerenciar de forma satisfatória e eficiente. O que você faz? Divide em produtos menores. Tudo bem? Lembrando que dentro dessa sprint, quando você trabalha com programação, você tem uma reunião diária, tá? E essa reunião, ela é no máximo 15 minutos. Aí o que o nosso amigo Scrum Master pergunta? O que você fez ontem, teve problemas, e o que você vai fazer hoje? Só isso. Aí ele responde essas três perguntas, ok, acabou a reunião, vamos trabalhar. Beleza? Então, essa é a reunião que ocorre diária. No final da sprint, existe uma reunião chamada de retrospectiva. O que é essa retrospectiva? Vai falar o seguinte, João, você teve dificuldade para desenvolver o seu software? Tive. O que você fez para resolver isso? Ou, por exemplo, poderia ser para o lado bom também, né? João, como é que foi desenvolver esse software? Para mim foi molezinha, foi fácil. Aí eu pergunto, mas por que foi fácil? Ah, eu acessei a internet e achei um site que explicava passo a passo como é que funcionava. E aí, chega no final, puf, você entrega o produto para o cliente. Belezinha? Então, eu ensinei para vocês aí o que demora uns 2, 3 dias em 15 minutos. Tá bom?
Então, vamos repetir aí? Não olhem o material. Primeira coisa, quais são as 3 pessoas que trabalham no Scrum? Scrum Master, Team Dev e o Product Owner. O Product Owner é o cara que vai elicitar os requisitos. O Scrum Master, o líder. E o Team Dev é o time desenvolvedor. Cada um tem uma função. O time desenvolvedor é o cara que constrói, o que levanta o tijolo. O nosso amigo Scrum Master é o líder, aquele que desenvolve e também pega na mão naquele momento de dificuldade. E o Product Owner é o cara que vai falar o seguinte, eu preciso disso, 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 disso. Belezinha? Outra coisa, quando você trabalha com a metodologia ágil, você tem etapas, você tem fases. A primeira etapa consiste em definir o produto, que é chamado de backlog. Então, eu posso pegar aqui o produto e ter 10, 15, 20, 30. Lembrando que aqui você também define a prioridade. Ó, cadastro de cliente tem que ser o primeiro, porque para eu criar uma interface, como que eu vou criar uma interface sem cadastro de cliente? Não tem viabilidade disso, né? E aí, depois que você definiu, você vai para sprint. O que é sprint? É o tempo que você demora para desenvolver o software. Esse tempo, normalmente, vai de 2 a 4 semanas. E esse tempo já caiu no concurso, tá? 2 a 4 semanas. Bom, se eu dividir um requisito e esse requisito ultrapassou as 4 semanas, o que você tem que fazer? Vai e divide em partes menores, tá? Não pode exceder. Dentro desse sprint de 2 a 4 semanas, você tem 2 tipos de reuniões. Primeiro, uma reunião diária, que vai fazer 3 perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? Não. O que você fez ontem? Quais foram suas dificuldades? Quais foram suas facilidades? E o que você vai fazer hoje? 15 minutos no máximo. Normalmente é na primeira parte da manhã, tá? E no final da sprint, você vai ter uma reunião de retrospectiva. Para que essa reunião de retrospectiva? Te permite que você avalie se o projeto foi bem, se o projeto foi mal, se teve dificuldade, se teve facilidade. Belezinha? E aí vocês aprenderam a desenvolver software de maneira ágil, tá? Não, você tem que fazer. Todo dia. A reunião é normalmente na parte da manhã. E igual eu falei, é 15 minutos. É uma reunião de curto rápido. Não é para você saber se o cara passou mal ontem. É falar, ó, você pega e fala assim, 3 perguntas, já começa. E não deixa eles nem interagir entre eles. É você que é o Scrum Master, você que vai falar assim, você teve dificuldade? Beleza, então vou anotar aqui, depois a gente vai conversar. Tá bom? É só para você se ambientar. Por quê? Essa reunião, ele garante o princípio da transparência. Porque como vai ter uma reunião, vai ter todas as pessoas, ele vai falar, ó, hoje eu desenvolvi o código-fonte, outro desenvolveu a interface, eu criei o banco de dados, eu criei tal parte. E aí todo mundo consegue entender como é que está andando o projeto, tá bom? Lembrando que o Scrum ele pode ser utilizado para software, ele foi criado para software, mas você pode utilizar isso para qualquer coisa que você quiser, para a parte de educação, para a parte de comércio, para a parte, enfim. Você pode pegar esse conceito e utilizar, tá bom? XP não é sistema operacional, tá? O XP, ele trabalha com a ideia de qualidade de software também, tá? A ideia é vinculada ao modelo incremental, que você vai desenvolver software de maneira parte a parte, fragmentos, que a gente costuma falar, tá bom? Bom, quando que eu vou utilizar XP e quando que eu posso identificar no concurso público? No XP, ele tem vou até colocar o nome da palavra aqui, Use Store. No nosso amigo Scrum, normalmente você já tem bem definido o que você vai fazer. Bom, eu quero criar um sistema para LAC de CRM. CRM é o quê? É um sistema de relacionamento. Quando você utiliza o XP, é como se estava assim, ó, poxa, a gente não está legal na LAC. A gente precisa ser uma empresa 100% digital. Então, quando você fala assim, eu quero ser uma empresa 100% digital, vocês concordam comigo que eu estou sem foco? Sim ou não? Porque quando eu falo 100% foco digital, é o quê? Criar um aplicativo? É criar uma rede social? É criar, quando eu falo rede social, de alunos, tá?
Isso. É para criar um portal mais intuitivo? É para melhorar a qualidade dos materiais? É para criar um WhatsApp, um chat corporativo entre os alunos? Então, eu não consigo definir muito bem. E aí, quando você não consegue definir muito bem, você utiliza esse tipo de linguagem de programação. Ou linguagem de programação. Essa metodologia de desenvolvimento de software. Por quê? Você vai trabalhar com o Use Store. O que é o Use Store? Você vai fazer reuniões e aí ele vai começar a falar. Né? E aí a gente chama de brainstorm, não sei se você já ouviu falar dessa palavra. Brainstorms é chuva de ideias, ou toró de chuvas, sei lá. Toró de chuva não, chuva de ideias ou tempestade de ideias, alguma coisa do gênero. Na área de comércio, na parte de gestão de conteúdos e redes sociais, tem muito sobre isso. Então, quando você está meio assim, ó, estou meio perdido, não sei para onde ir, você utiliza esse tipo de linguagem de programação, esse tipo de metodologia de software, tá? Quais são os valores que são cobrados quando você desenvolve a parte de XP? Comunicação, simplicidade, menos é mais. Não adianta você fazer um sistema muito robusto se o seu cliente é da classe C e D. Você tem que fazer um cara para clicar no botão aqui e ele comprar o produto. Por exemplo, antigamente, quando a gente desenvolvia comércio eletrônico, era um tédio. O cara clicava, botava na sacolinha, aí clicava para ir para pagamento ele clicava para cadastrar endereço ele ia ter que criar o cadastro. Hoje vocês podem perceber que o comércio eletrônico, você selecionou o produto, você já vai direto para o pagamento. E aí, se não tem conta, você consegue criar a conta no pagamento, sem necessidade nenhuma de você ter uma perca de produto, tá bom? Então, isso aqui é bem interessante por causa da simplicidade. Feedback é padrão da metodologia ágil, né? O que é feedback? Você vai ter que ter reuniões constantes para falar o que você está fazendo. Coragem, aqui, o que seria coragem? A coragem é você ter iniciativas de projetos desafiadores. Então, se você, por exemplo, quando você desenvolve software, existem dois tipos de inovação. Inovação incremental e inovação radical. Por exemplo, a Netflix, quando foi inventada, foi uma inovação radical. Porque todo mundo partiu do princípio de comprar um vídeo e levar para casa, né? E ele quebrou paradigmas, assim como o iFood. O iFood ele quebrou paradigmas, porque todo mundo pegava o telefone e ligava. O Uber é a mesma coisa, tá? Agora, o que seria uma inovação incremental? Vamos pegar aqui a LAC. A LAC, no começo, ela fazia login através de usuário e senha. Aí, agora, ela integrou com as redes sociais. Mas é só a LAC que faz isso? Ela revolucionou o mercado? Não, então é uma inovação incremental, tá bom? Falei para vocês sobre os princípios. E aí, como é que funciona o XP? Primeiro, no XP, quem é o cara que vai ilustrar tudo é o cliente. Já no nosso amigo Scrum, quem faz tudo é o nosso Dev Master lá, ou nosso Scrum Master, tá? Que é o nosso cara que, além de desenvolver, ele vai levar a equipe, tá bom? E aí, aqui, se você analisar bem, ele vai seguir praticamente as mesmas coisas que o Scrum. Só que eu quero que vocês foquem em duas palavras, tá bom? Programação em par, que você bate o olho e sabe que está falando de XP. E esse aqui, ó, testes constantes, também com a palavra TDD. Toda vez que você pegar uma questão de concurso para carreiras fiscais e tiver essas duas palavras aqui, ó, é uma programação em par e é conhecido como TDD, você sabe que está falando de XP. O que é uma programação em par? Eu não concordo muito, mas eu vou falar para vocês. É como se o cara tivesse um computador e dois programadores. Por quê? O cara programa aqui, sei lá, no meio período. No outro período é outro programador que trabalha. Por quê? Um ou outro vai olhar o código-fonte e vai falar, pô, gostei desse código-fonte, não gostei desse código-fonte. Pô, precisa melhorar isso aqui, precisa melhorar isso aqui, entendeu? Então, por isso que é chamado de programação em par. É porque um único computador vai comportar duas pessoas. Eu, praticamente, eu não acho isso legal, mas dizem que é interessante. Mas aí, eu não sei. Tem gente que é muito... Por exemplo, eu quero ter meu cantinho para ficar quieto, né? Aí você chega lá tudo bagunçado, o cara personaliza a área de trabalho. Mas entenderam o que seria isso, né? Esse stand-up meet é a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente faz lá no Scrum. Reuniões pequenas no início do dia, com tempo de 15 minutos. E esse aqui que é importante, ó, testes constantes, também conhecido como TDD. Você
pegou uma solução, você não desenvolve a versão final, hipótese alguma. Testa, 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 testa. Testou, esgotou todo e qualquer tipo de teste, aí sim que você vai criar uma versão final. Tá bom? Na verdade, se você analisar bem, quem tem que passar tudo para a gente é o cliente, né? O cliente ele passa para a gente desenvolve. E aí, por que a gente não entrega tudo? Porque aí você fala assim, ó, criei uma função extra. É só para passar dinheiro, né? Se for analisar, se for pensar num modo comercial. Mas isso não cai muito em concurso não, tá? Essa palavra aqui, ó, código coletivo. Por que é o código coletivo? Tu tem uma máquina com 2 programadores, o código não é seu, é dos dois, entendeu? Que mais que poderia ter? A metáfora que seria aqui, ó, use store, que é baseado em histórias do usuário. E o ritmo, gente, é a mesma coisa. Esse aqui é interessante, ó. Dentro do XP, eu sei que é difícil a gente entender isso, principalmente no Mato Grosso, mas os programadores só podem trabalhar 40 horas. Eles não trabalham mais que isso, porque eles partem do princípio que mais de 40 horas você vai ter exaustão e você não vai produzir bem. Tá bom? Queria Deus que fosse assim, né? Mas não é não. Tá bom? E aqui está um gráfico, né? Nós temos aqui o cliente é a base de tudo no nosso amigo XP, porque o cliente ele define, o cliente ele ajuda a construir, o programador ele só vai aprendendo com ele e aí até chegar nesse ciclo viciante aí que é a parte de desenvolvimento ágil. Beleza? Métricas de software. Anota a palavrinha aí. Toda vez que falar de métricas de software, vai falar, mensurar quanto tempo vai demorar para ser entregue um software. Beleza? Então, qualidade de software é Scrum, é XP. Métrica de software é APF. Tá? E não é até exame físico, não. Tá? O que seria as métricas de software? Ela permite avaliar a qualidade do produto, se o progresso está andando bem, se está desenvolvendo em tempo hábil, se o custo está ok, tá? E se o tamanho e a complexidade de um sistema de software está ok. Porque eu vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Desculpa. Nós temos uma fábrica de software, até porque a gente não tem mão de obra no governo, beleza? Isso. Eu ia falar isso agora para você. Por exemplo, quando a gente vai criar uma fábrica de software, a gente tem que abrir 2 licitações. Por quê? Uma licitação vai ser para desenvolver o software. A outra licitação vai para você contratar uma empresa para estimar aquele software. Porque normalmente quando você coloca que é uma empresa pública, se custa 50, ele vai cobrar 100. É desse jeito. Se custa vamos pegar um computador básico, que a gente está fazendo licitação agora. Se você fosse comprar no seu CPF, você ia pagar uns 4.500, 5.000 reais num computador de certa magnitude. Se você for colocar lá CNPJ do governo, esses 5.000 vai para 7. É incrível. E se brincar, vai para 8, para 9, para 10, para 11. Aonde que a gente quer chegar? A gente precisa de mecanismos, de empresas que falam, não, isso aqui está errado. Esse computador aqui não pode custar 7, 8 mil, 10 reais. Porque senão fica a palavra do governo e a palavra do fornecedor. Então, quando você tem uma métrica de software, como se você tivesse uma terceira parte e fala assim, ó, as configurações são isso, 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 vai custar isso. Então, é como se fosse uma base, entendeu? É como se fosse, por exemplo, quer ver um exemplo clássico? O Procon. Tá? Mas se fosse um Procon atuante. Tá? Por exemplo, não abaixou a nossa gasolina, correto? O que tinha que acontecer? O Procon tinha que ir lá e falar, cadê o desconto do ICMS? Você não colocou. Entendeu? Então, a métrica de software é isso. Ele vai avaliar, na verdade, não só a questão de preço. É só lembrar do Procon, eu acho que isso é interessante. O Procon avalia se o produto é falso ou não, se o produto está tendo, digamos assim, certa periculosidade, né? E a métrica de software vai avaliar tudo isso. O software é bom, se ele não está tendo atraso, se ele está dando algum prejuízo, seja físico, seja para o Estado, enfim. E aí, deixa eu pegar aqui. A nossa métrica de software, ela trabalha com essas 4 coisinhas aqui que são importantes. Ferramenta, que seria um sistema que você vai utilizar, os métodos, os processos e sempre
Você pode lembrar disso na hora da sua prova, foco na qualidade. Então, para que foi criada uma métrica de software? Para focar na qualidade, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre análise de pontos de funções. É a técnica mais utilizada para você mensurar o desenvolvimento de um software, tá? Cara, eu me esqueci o nome. Para o concurso de fiscal é APF, mas depois eu vou pegar certinho. Inclusive, se você tiver certificação de APF, você ganha muito dinheiro, tá? Porque você vai ser tipo um fiscal de desenvolvimento de software, tá? O que a APF faz, tá? Ela vai pegar todos os softwares que foram divididos, eles vão dividir por, digamos, vai criar como se fosse uma moeda, tá? E aí essa moeda a gente chama por hora. Normalmente é UTP, se eu não me engano o nome da moeda. E aí a partir desse UTP ele fala, ó, vai gerar 50 UTP para desenvolver esse software. Aí ele vai lá e fala assim, ó, você vai colocar o UTP no valor que você quiser, mas esse aqui é 50. Aí o governo vai lá e estabelece um limite. Ah, esse aqui vai custar 60, esse aqui vai custar 100, esse aqui vai custar 200. Porque a partir dessa métrica ele vai conseguir, digamos assim, criar um escopo. E aí você vai cobrando também o fornecedor pelas entregas dessas métricas que foram realizadas. Belezinha? É como se fosse assim, ó, deixa eu pegar para não ficar muito técnico. Eu vou desenvolver esse notebook, certo? Eu vou dividir esse notebook em 10 partes. Cada parte vai receber uma moeda chamada JC. Então, aí eu falo para o governo, para você criar esse notebook, vai custar 10 JC. Aí eu pego e vou licitar. E aí eu abro a licitação para toda e qualquer empresa e falar, olha, eu tenho um software que vai demorar 10 JC para ser desenvolvido. E aí quem ofertar o menor preço, ganha. Beleza? Entenderam? Ou ficaram com cara de paisagem? Vamos lá, eu tenho um software. Sigadoc. Beleza? O que o Sigadoc é? Ele é um software completo. Mas eu preciso mensurar o desenvolvimento dele. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e como se você fosse dividir ele em partes menores, tá? E aí a empresa ou o órgão responsável, por exemplo, a gente tem até órgão para fazer isso, tá? No governo não temos mão de obra ainda para isso. Ele vai falar o seguinte, ó, para você criar esse módulo X, você vai custar 10, acho que é UTP, se eu não me engano, chama. Eu tenho que pegar o nome certinho. Não, eu tenho que pegar o nome certinho, como é que chama. Então vai custar 10. Esse módulo vai custar 20. Esse módulo vai custar 30. Esse aqui vai custar 15. Esse aqui vai custar 25. Esse aqui vai custar 15. E aí você tem a permissão para você entrar e negociar com o fornecedor. Porque senão, se você fala assim, ó, tem que criar um Sigadoc, o cara não consegue nem estimar um preço para isso. Então, aí, se você não consegue estimar um preço, essa licitação ou esse desenvolvimento desse software já nasceu morto já. Porque ninguém vai entender e ninguém vai querer dar um preço justo. Tá bom? Ou pode... Oi? Isso. Hora programador. Entendeu? E aí você pode colocar aqui, ó, aqui vai ser R$100 a hora. Ou R$50 a hora. E aí você pode ir criando métricas para desenvolver o software. Eu vou pegar o nome certinho na hora do intervalo e trago para vocês. E isso aqui, ó, é o nosso mapa do APF. Reúne a documentação necessária. Você vai elicitar todos os requisitos, lembrando dos requisitos funcionais, não funcional, requisito de hardware, requisito de software e de regra de negócio. Você vai pegar os dados e vai mensurar. Você vai calcular o tamanho que eu acabei de falar para vocês e você vai falar, ó, vai custar tantas horas para ser feito esse programa. E aí você pega e passa para o governo, ó, agora eu vou licitar ele. Beleza? Então vai ser dessa forma. Então, a APF, ela vai pegar o seu software, vai dividir
E aí ele vai te dar por hora ou por produto, que na verdade produto não, por fragmento de software, como se fosse uma consultoria técnica. E aí ele entrega o valor total e aí você vai licitar. Quem ganhar, assume essa bronca aí. Beleza? Agora a gente vai chegar no CMMI. Anotem aí, isso aí é uma certificação internacional que custa um rim, tá? Então você coloca aí, CMMI é uma certificação internacional que permite medir a qualidade e maturidade e a qualidade de uma empresa. Ela tem 3 focos: pessoas, os métodos que você utiliza e as ferramentas que você utiliza. Pessoas, os métodos que você utiliza e as ferramentas. Por exemplo, as pessoas, elas estão sendo capacitadas. Métodos, o que você está utilizando? Você está utilizando Scrum, você está utilizando Design Thinking, você está utilizando XP. E as ferramentas? O que você está gerenciando no seu projeto? Você está utilizando, por exemplo, Kanban, você está utilizando Trello. Então, seria isso, tá? E aí, nós temos aqui os níveis de maturidade. O nível 1 seria o menor, tá? Ele começa daqui do nosso nível 1 e vai no topo chegando no nível 5, tá? Então, uma empresa que chega no nível 5 é como se fosse assim, é um Google da vida, tá? Bem difícil de acontecer, mas existem empresas que já estão trabalhando nessa alçada. E aí, nós temos aqui os níveis que eu vou explicar para vocês. O nível 0, tá? O que é o nível 0? Ele é também chamado de incompleto. O que seria incompleto? Você pegou, por exemplo, um produto XYZ, você criou, mas você não criou com todos os requisitos que eram delegados para ele. Eu tinha 5 requisitos para fazer, ou 5 requisitos, ou 5 módulos, ele entregou somente 4. Então, eu falo que é no nível 0, beleza? Então, ele deixa de entregar total, ele entrega parcial. Nível 1. No nível 1, ele tem um chamado de inicial. O que acontece? Ele entrega, tá? Apesar do trabalho ser concluído, só que ele, digamos assim, sabe quando a palavra faz nas coxas? Então, é como se fosse o seguinte, entreguei por entregar, mas ainda eu sei que tem muita coisa ainda para resolver, tá bom? E aí, ele é uma coisa que é imprevisível e reativo. Por que é reativo? Porque se você fazer uma certa fiscalização, sabe que tem muitas coisas para resolver ali dentro daquele projeto, tá? É só para falar que chegou no tempo. Nível 2, gerenciado. O que seria esse nível 2? Os níveis do projeto, eles já estão claros para todo mundo consegue identificar quais são as suas responsabilidades, e há planejamento, realização, medição e controle de tudo que existe. Então, quando o cara já atinge o nível 2, que é o terceiro, é uma empresa que já está bem estruturada, tá? Oi. Sumiu meu slide, gente? Não. Vamos para agora. O nível 3 ele é o gerenciado. O nível 4 é o gerenciado quantitativamente. Agora, a gente não está focando mais no número dos processos, se eles estão sendo controlados, se eles estão sendo medidos, se eles estão sendo assim olhados. Chegou o momento de falar o seguinte: esse projeto aqui realmente vai trazer algum diferencial para o governo? Por exemplo, vamos pegar o nosso amigo Sigadoc. O protocolo SAD, tá? Ele foi avaliado. Esse sistema, por exemplo, ele era bem controlado. Por exemplo, existia até uma superintendência do protocolo SAD que ficava lá na SAP, né, SOP, que ficava vinculada ali na Barão de Melgaço. E era bem organizado. Se você pedisse usuário, se você pedisse, por exemplo, para
para ter um controle. Só que ele não tinha integração com sistema nenhum e ele não tinha assinatura eletrônica, então ele não conseguia assim entregar algo a mais. E aí quando você gerencia de forma quantitativa, tanto é que quando você faz uma monografia, você vai colocar lá na metodologia, vai ser qualitativa, vai ser quantitativa, o que que vai ser? Quando tem a quantitativa aqui, significa que você, além de analisar as funcionalidades, você viu algo a mais. Por exemplo, nosso amigo Sigadoc, além de gerenciar a parte documental, você vai ter vários benefícios. Primeiro, você acaba com a parte de impressão. Segundo, você acaba com a parte, digamos assim, de erros de tramitação, erros de desvio de informações. E outra, você garante o princípio da metodologia ágil. O que é metodologia ágil? Toda e qualquer pessoa vai conseguir ter acesso àquele processo se ele estiver vinculado à lotação ou se ele estiver vinculado ao órgão na qual ele está. Beleza? E o último seria o melhor dos mundos, a otimização. O que é otimização? É quando você consegue fazer várias integrações e agregar mais funções na empresa. É aquele famoso menos é mais. Por exemplo, é como se você matasse um coelho, 2 coelhos com uma cajadada só. Quer ver um exemplo que a gente pode utilizar hoje? Não é muito bem o que eu queria dizer, mas o nosso amigo Facebook. O Facebook hoje, ele tem a parte de rede social, que é voltado para relacionamento. Não sei se vocês sabem, o foco do Facebook é relacionamento. Só que ele conseguiu agregar algumas funções interessantes. Por exemplo, ele agregou a questão de grupos. Não sei se vocês sabem, o Facebook tem grupos. Grupos que podem ser fechados e abertos. Tanto é que quando você compra alguns cursos online aí, ele fala, ó, além de eu vender o curso tal, eu vou te liberar um grupo fechado para você tirar dúvidas no Facebook. E aí você pode colocar aquelas pessoas lá dentro. Outra coisa que a gente poderia colocar é que dentro do Facebook você tem a opção de chat, né? E apesar de não ser o melhor chat do mundo, mas você consegue fazer o envio de imagens, envio de arquivos, você consegue também trabalhar com a parte de vídeo. Então, você otimizou várias coisas numa ferramenta só. Porque o foco do Facebook foi simplesmente para ter uma informação se o cara está namorando, se a menina está namorando, está casado, separado e assim por diante. Beleza? E aí o Mark Zuckerberg, o Mark, ele ganhou dinheiro porque ele não ficou parado no mundo. Ele falou, não, tem que evoluir. Primeiro ele criou os grupos, depois ele criou as partes de chat. Agora ele está pegando uma coisa que deu bem certo no Instagram, que é a parte de stories, né? Mesmo assim, ainda o Facebook ainda tem uma queda muito grande, né? Mas ele é muito esperto, já comprou o Instagram. Depois comprou o WhatsApp. E depois vai comprar mais alguma coisa, que ele é um cara empreendedor. Oi? Sim. Mas o Instagram está melhor na parte de atingir. O Facebook, eu acho que ele pega ele pega muitas pessoas, só que ele não te dá o engajamento necessário. O Instagram eu acho que dá mais. Bom, eu acho, tá? Não sei. É. Tá? Tá não. Hum. Ah, mas agora eu já até falei já também, né? Aqui, ó. O chamado 4 é quando você tem uma alta maturidade, porque você vai começar a avaliar pontos positivos. E aqui quando você cria valor, né? É que nem o nosso amigo WhatsApp, ou nosso amigo Mark fez. Ele pegou um produto e foi agregando valor para esse produto. E ele foi maturando. Hoje, o Facebook, não dá para falar se ele é uma rede social, se ele é um site de grupo, se ele é um chat. Ele foi incorporando tudo, tá bom? Tá? Bom, primeira coisa que é desvantagem do CMMI. Na verdade, ele é uma vantagem e acaba sendo uma desvantagem. O CMMI, ele é uma certificação internacional. Por exemplo, se você faz uma certificação internacional, o que você acha que vai custar? Muito dinheiro, muito dinheiro. E primeiro, para uma empresa chegar no nível 5, você tem que ter profissionais muito capacitados. E, principalmente no Brasil, a gente tem um déficit de capacitação, tá? E isso é uma das coisas, por exemplo, eu sempre vejo lá, tem 14 milhões de pessoas desempregadas,
Mas se você analisar bem, é por causa de capacitação, porque a oportunidade de emprego tem bastante, mas o que falta é mão de obra qualificada. E para você achar um cara, por exemplo, que tem a certificação de CMMI, o cara não vai ganhar menos que 10 mil reais, que 12 mil reais, que 15 mil reais. E as empresas querem pagar isso? Não, a empresa quer pagar 1.500, pagar um vale alimentação de 200 reais e ainda cobrar 44 horas, né? Com certeza. Mas lógico que existem algumas empresas, mas por exemplo, um cara que é gabaritado, o que está, por exemplo, não sei o ramo de vocês, mas o que está acontecendo hoje na área de TI? A gente está trabalhando para fora, porque a gente trabalha baseado em dólar, entendeu? Então, assim, apesar que você vai analisar, a gente está sendo prostituído, né? Porque o cara paga 3 mil dólares pra gente, é top dos top, dá 18 mil. Mas aí você vai analisar lá, para eles é dinheiro de pinga, né? Mas assim, é colocar na balança, né? Isso. E aí o que acontece? O Brasil, por exemplo, uma das coisas boas do Brasil, ó, o Brasil ele criou um nível de certificação reconhecido não só no Brasil, mas na América Latina. Vocês sabiam disso? Se chama MPS-BR. O que é o MPS-BR? É a mesma ideologia do CMMI. Ele é uma certificação que visa avaliar se a empresa ela tem qualidade e maturidade. Ele tem um diferencial, como ele não é internacional e como ele foi criado pelo Brasil, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através da empresa Softex, que é uma empresa pública, tá? Ele tem um custo bem considerável e ele tem reconhecimento em tudo. Outra coisa, não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, de vez em quando sai licitação. Tanto a CMMI quanto a MPS-BR, elas são requisitos de licitação. Então, se eu tenho uma certificação, por exemplo, vai ser um processo seletivo para CEPLAG, para desenvolvimento de software. E aí ele fala, eu preciso que você tenha uma certificação de desenvolvimento de software. Se eu tiver uma certificação tanto da CMMI quanto da MPS-BR, eu consigo concorrer àquele processo seletivo. Inclusive, estava aberto esses dias aí, acho que o salário era de 10 mil, tá? Na SEMA, se eu não me engano, que era para desenvolvimento de software de georreferenciamento, acho que é isso. Isso, tá bom? Tranquilo? E aí, uma coisa que é importante, que eu esqueci de falar, o CMMI, ele é baseado de 1 até 5, né? O nosso amigo CMMI é de 1 até 5. O nosso amigo MPS, ele é em 7 camadas, de G até A. Deixa eu ver, A, B, C, D, E, F, G, tá certo. Não, até F. Até F, tô doidão. Tá G? Aqui, ó. Aí, eu vou fazer um desenho. E aí, ó, a diferença dos dois é que ele vai detalhar um pouquinho a mais. Preciso saber tudo isso? Graças a Deus, não. Não vi nenhuma questão caindo sobre isso. Até porque seria desumano aprender tudo isso. Tudo bem? E aí, vamos fazer a parte mais interessante do curso, né? Sério? Eu achei que hoje tá aqui.
.c é meu backup. Não sei não. Vou ajudar vocês. Tem duas alternativas que estão muito parecidas. Hein, vamos lá. Quais são as alternativas que eu posso eliminar? A? Não. Não é A, vai. Vai tirar. Todo mundo concorda que é E? Porque consulta tem que consultar, é obrigatório, né? AC, o acesso deveria ser por meio de uma senha composta. Não, esse aqui eu vou marcar asterisco, tá? Porque eu não sei se está correto. Qual que eu posso tirar mais? Oi? A B está completamente errada, gente. Se o cara cadastrou errado, o sistema tem que deixar ele aceitar, não é correto? Isso é requisito funcional, né? A D eu também posso fazer, né? O sistema deve permitir a exclusão de registro de pessoas que deixaram de ser clientes. Então ficou entre a alternativa A e a alternativa C. Essa é uma questão muito boa porque está 50% correta e a outra está 100% correta. Qual o gabarito? Ó. Muito bem. Ó. O que você pode fazer? Essa aqui, a alternativa C, ela não está errada, tá? Porque, por exemplo, eu posso criar um sistema que tenha senha. Agora, se o sistema, por exemplo, vai ter usuário com letras maiúsculas e minúsculas, é algo que pode me ajudar. Só que, quando a gente cria um sistema ele tem um objetivo, fazer uma tal operação. Se o sistema faz em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, pouco me importa. Para não ficar muito técnico, como se fosse o seguinte, eu dou um carro para você 1.0 ou um carro 1.5, para você ir lá em Cáceres. Pergunto, você chegar em Cáceres, você vai conseguir chegar lá? Agora, se eu te der um carro 1.5, você vai chegar mais rápido ou não? Mais rápido. Beleza? E aqui não vai me agregar tanta coisa se comparado aqui. Então, neste caso, o gabarito é a alternativa A. Lembrando que eu poderia tentar solicitar, como é que é uma palavra? Recurso. Mas, por via de regra, quando você fala de requisito não funcional, segurança, backup é obrigado do sistema? Não. Integração com a nuvem? Não. Funcionar, outra palavra que sempre cai em concurso, multiplataforma ou responsivo. É requisito não funcional? Sim. Eu tenho que criar um sistema que funciona numa tela. Se ele funcionar na Smart TV, se funcionar no celular, se funcionar no tablet, é bacana. Está agregando valor? Sim. Um sistema que é integrado às redes sociais? Também. E-mail, etc. Tá bom? Mas é... Não, mas o problema não é isso. O problema é que ele fala aqui que é letras e números. Entendeu? Isso, a exigência. A exigência não é obrigatório. Tá? Lógico que se tiver é melhor, né? Verdade, ele colocou o boneco pro palito, eu nem tinha visto isso.
Jesus amado. Que, que aula que você tá vendo, Marlene? É. A B e a C. A D e a E. Qual o gabarito? É D de Deus, gente. Encenação. O que é isso? Ele é aquele caso de russo. Ator porque significa. Ator porque ele interage com outras partes do projeto. Isso. Não, aqui ele falou o seguinte, ó. Interação, o risco, elipse, os casos. Eu posso não, no caso eu posso interagir por 1, por 2, por 10, por 15, por 20, o que ele quiser. Na verdade é que ele só descreveu, né? Tá? E aqui algumas fases, né? Prototipação, quando você vai fazer o teste, brainstorm, chuva de ideias. Isso aqui não tem nada a ver. Etnografia, acho que é caligrafia, não é? Nem sei o que é isso. E encenação você viajou, Marlene. Ó, dos nossos vizinhos aí do lado, ó. E aí? Tem um gabarito? Adeu aí. Então vamos lá. Essa questão praticamente foi tudo que eu ensinei para vocês, hein? Se você não, vamos ler ela. Um auditor está trabalhando como produto owner, significa que ele vai definir todos os requisitos, beleza? Em um projeto de software de autoria, elaborando um artefato que contém uma lista de requisitos funcionais, que serão priorizados e divididos em releases como sprints. Sprint pode ser de 2 a 4 semanas. A metodologia de desenvolvimento utilizada no projeto desse software e o artefato que está sendo elaborado, respectivamente, é... Primeiro, tem que ter Scrum, todo mundo concorda, né? Então, tchau, tchau, tchau. Só sobrou esses dois, né? E aí você sabe que quando você divide entre partes, é backlog. User Store é do amigo XP. Beleza? Lembrando, no nosso amigo Scrum nós temos o produto hour, define o backlog é dividido em sprint, o sprint dura de 2 a 4 semanas, eu tenho uma reunião diária e uma reunião lá no final. E aí, acabou o produto. Beleza? Não, desconsidera. Tá? É aí. O ML é a linguagem de modelagem unificada. Ah, é certo e errado, esqueci de falar.
Certeza? Você marcar essa certa aí, pelo amor de Deus, né? Estamos falando uns 20. Estamos falando uns 20. Outra coisa, toda vez tem que ter qualidade formal e documentar, né? Vou ajudar vocês. Especializações é herança, vocês se lembram, né? Não sei. Tô sem backup agora. Caiu minha conexão com a nuvem. E aí, tá certo ou errado? Quem acha que tá certo? Quem acha que tá errado? Você acha que tá errado? Muito bem, você tá pros topos. Não é pacote, é protegido. Menos é o quê? Não. Ai, Deus. Privados. Somente tem acesso dentro da classe. Público. Todo e qualquer lugar vai ter acesso. Deixa eu colocar aqui. Protegido. A classe mãe ou pai, como pode falar superclasse, mais as filhas, que era o gabarito aí, né? E aqui, todo o pacote, tá? O pacote é o quê? Se eu tiver lá um módulo que tenha 10 classes, tudo vai ter aqui. Mas se eu tiver um outro módulo aqui, ó, ele não vai enxergar. Diferentemente se ele fosse com esse sinalzinho aqui. O público, ele enxerga aqui, aqui, aqui e aqui. Porque toda e qualquer pessoa tem acesso. Por exemplo, o salário de vocês é o quê? Público. Porque toda e qualquer pessoa tem acesso, beleza? A senha da biometria do ponto de vocês lá no governo vai ser o quê? Oi? Privado. Privado, pelo amor de Deus. Nem o governo tem acesso. Teria que ser protegido. E o protegido, por exemplo, número de dependente, poderia ser protegido, porque quando eu vou gerar o seu imposto de renda, eu tenho que abater lá o número de dependentes. Mas quem vai ter acesso? Somente eu e, no caso, o RH, né? Nem no portal transparência acho que mostra a quantidade de filhos e dependentes que você tem. Tá bom? Acho que é a última. Só mostra seu rendimento, né? Ah, você vai aumentar ainda, né? Pelo menos em PVA não vai aumentar, não vai ter, né, esse ano. Graças a Deus. Que ia aumentar, vocês sabiam, né? Graças a Deus, que ia dar uma paulada, hein? Tá colando aí, Marlene? E aí, certo ou errado? Tá errado, gente. Não é 5, um é 5, outro é 7. Ó, primeiro aqui, ó. O que eu ia falar para vocês? O MPS é um... Vamos lá. Por objetivos de conformidade, padrões internacionais, o modelo... Ah, peraí, tá errado já. Dá aqui de cara, gente. Já tá errado. Nem precisa sofrer, gente.
O MPS não... Não, Marlene. MP... Eu já sabia, já. Então vamos no intervalo depois dessa daí.